essa história do Plano Brasil de inteligência artificial, ela começa em maio de 2024, aí em maio de 2025 é criado o grupo de trabalho, bem ao modo esquerda de trabalhar, né? É uma anedota dentro da esquerda, né? Quantas assembleias nós vamos fazer antes de realmente fazer alguma coisa, né? Então, tem isso, assim, tem uma lentidão em apresentar alguma coisa concreta. Nós estamos falando de 24 bilhões, são muito poucos programas, 23 bilhões no caso da inteligência artificial, são muito poucos programas de governo no eixo trabalho, produção e inovação que tem esse tipo de orçamento. Agora, não está claro ainda para fazer o quê? Ou como isso vai chegar na ponta de quem está ali se formando e chegando ao mercado de trabalho e não faz a menor ideia de como a inteligência artificial vai afetar a sua vida. O discurso da direita e do Tarcísio em particular também não está claro o que ele entrega de concreto, mas ele soa muito mais... Diga, desculpa. Não, mas aí que tá, o que é curioso no discurso é que esse discurso da IA era um discurso que tinha que ser do Lula. Porque o governo tem uma espécie de o governo Lula, ele se oscila entre dois tipos de socialismo, um que chama cosmopolita, que é esse lado mais identitário, e o outro que é mais nacionalista. Tanto que ele está tentando explorar mais esse lado nacionalista, que sempre teve, mas às vezes não muito forte, né? Apareceu do pré-sal, apareceu em outros momentos, apareceu agora a respeito do enfrentamento do tarifaço do Trump, né? Mas tem um aspecto mais desenvolvimentista, digamos assim, que faz parte dessa tradição, que fica meio obscurecido, que fica não investido. E a gente sabe que o discurso desenvolvimentista, por incrível que pareça, ele não é só de esquerda, ele pode ser de direita. A ditadura militar do governo Castelo Branco para frente, não estou incluindo justamente o governo Castelo Branco, era um desenvolvimentismo conservador. O governo Juscelino Kubitschek era um desenvolvimentismo conservador, ainda dentro de um quadro mais ou menos democrático. Entendeu? E a gente tem que lembrar que Tarcísio de Freitas, isso é que é engraçado, ele é um burocrata. Ele é um burocrata, ele é chegado em militar, ele é chegado numa burocracia, entende? Por isso que o discurso dele fica curioso, porque a gente tradicionalmente está acostumado a associar esse tipo de discurso de Estado, que você tem que promover, você tem que ter as terras raras, você tem que criar... Parece que ele está propondo quase que uma estatal, e isso depois de falar de CEO. Né? Então você vê que ele está tentando buscar dois grupos diferentes, o apoio dessa alta burguesia conservadora de um lado e do outro lado esse discurso que atrai uma turma meio cirista, mas que também é uma turma, sabe de quem? Do Aldo Rebelo, que são a dos nacionalistas estatistas, né? Que você não sabe ali se eles são meio de esquerda ou são de direita, às vezes parece que é de esquerda, às vezes parece que é de direita, né? Aldo Rebelo, andou falando bem de Bolsonaro, que aliás a gente nunca sabe o que é, porque nunca teve programa nenhum, mas ele foi ministro da Dilma também. Tá? Quer dizer, essa é outra bola que está quicando e o governo não pega. Mais, inclusive, que a segurança pública. Porque a segurança pública realmente é um negócio mais complicado para a esquerda, mas o desenvolvimentismo, a ideia de você nacionalizar novas tecnologias, dessa nova revolução supostamente pós-industrial, sei lá como é que você vai chamar isso, era uma coisa que isso devia estar na pauta do governo Lula há muito tempo. Isso tem a ver com um desses lados do governo Lula, entendeu? Então, e é isso que eu tô trazendo aqui. O governo Lula tem esse plano, tá? Eu até abri aqui a proposta do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. São 4 anos. Então, ele começa em 2024 e iria até 2028, caso Lula se reeleja, porque nada garante que numa eleição de outro campo, de outro candidato, vai ter continuidade, mas o projeto apresentado, esse plano apresentado é de 4 anos. E ele contou, inclusive, com... olha, estou pegando aqui. Foram 6 oficinas realizadas com 300 participantes do setor de indústria público e privado, de tecnologia da informação, sociedade civil. E aí ele desenha, então, 30 reuniões bilaterais com instituições públicas e privadas,
movimentações que aconteceram ao longo de mais de um ano desenvolvendo o plano. Aí o Oscar sempre nos provoca aqui, mas por que vocês não cobrem as políticas públicas do Lula? O jornalismo não cobre. Veja, tem uma parte do que é ser governo, que é comunicar o que está sendo feito sem depender do jornalismo, porque o jornalismo tende, por princípio, a cobrir problema, não solução. A gente pode discutir a fundo se isso está certo, se isso está errado, se isso está errado. O fato é que a dinâmica do jornalismo é essa, é cobrir confusão no Congresso, coisa que está dando errado, desafios propostos ao governo e não soluções propostas pelo governo. Isso é da natureza do jornalismo. A natureza do que o governo consegue comunicar a partir do que faz, aí é um problema do governo, principalmente porque não depende os governos não dependem mais de jornalismo, tá? Para comunicar nada. A gente pode até falar, olha, mas no passado sem jornalismo o governo não conseguia contar nada que fazia. É por isso que inventaram a Voz do Brasil, inclusive. Como é que tinha lá no Silvio Santos, a hora do presidente? Exatamente. Mas eu estou aqui, então, contando para você que sim, o governo Lula dedicou um período de tempo no Ministério de Ciência e Tecnologia debatendo um plano brasileiro de inteligência artificial. O que é este plano? O que vai ser feito com esse dinheiro? Tudo isso, agora o Tarcísio instigou o governo Lula a mostrar resultado com isso, porque colocou isso na pauta central. A vantagem de o Tarcísio se lançar logo à presidência e a desvantagem para ele, e alguns estrategistas dizem que era por isso que ele estava demorando, inclusive, para não se colocar tanto como telhado de vidro, né, e sofrer ataques, é essa. O governo vai ter a condição de se contrapor, né, e ir atrás de mostrar resultados. Agora, que é um fato que a direita hoje tem um discurso muito mais bem acabado, independentemente de ter resultados ou não para mostrar, mas o discurso está muito mais elaborado para atender à aspiração de uma parte da sociedade por trabalhos mais modernos, por CEOs mais bem acabados e coisas assim. Isso tem, inclusive pelo perfil do próprio Lula. O Lula, quando fala de inteligência artificial, eu até recuperei alguns dos últimos discursos dele sobre o assunto. É um discurso sobre como o Brasil precisa de soberania, de uma inteligência artificial soberana, ele prefere muito mais a inteligência humana. É parte do discurso que o Lula usou nas últimas entrevistas que deu sobre o assunto. Ele está errado ou certo? A gente pode debater isso aqui. O fato é que para uma série de ouvidos de uma parte da sociedade brasileira, isso soa antiquado, isso soa desatualizado. Isso tudo vai estar posto à prova, vai estar posto em debate no ano que vem, antecipado por esse vídeo do Tarcísio, a meu ver. É um debate que está antecipado agora com esse vídeo. E é um debate efetivo, né? Porque é uma preocupação que a gente realmente tem. Uma coisa que vai provavelmente acontecer é relançar o mote a esquerda é antiquada, jurássica, e a direita está antenada com a modernidade, ou coisa do gênero. Então, porque há uma discussão, uma preocupação grande, principalmente do ponto de vista de dados, né, com quantos dados as Big Techs conseguem acumular e o poder que elas têm a partir disso, e como os países vão ter que se organizar para fazer frente, né, a esse avanço dessas empresas que são tão poucas, dominando uma quantidade de informação tão grande. E já até para falar para o pessoal da nossa newsletter diária, que é grátis, mas que para assinantes premium tem ali a editoria de economia que vem junto, a edição de hoje traz até uma reportagem da Folha falando que, apesar do nível de desocupação no menor patamar da história, né, tá em 5,6%, a questão da produtividade no Brasil ainda é um entrave, e uma das razões é a falta de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, é uma pauta que eu
vejo... Tudo bem, é um vídeo de 1 minuto nas redes do Tarcísio, não é uma proposta, não é nada com base... Mas ele está trazendo um assunto que influencia na vida prática das pessoas, que é uma coisa que a gente não... A direita normalmente fala de pauta de costumes e tal, e ele saiu disso e falou, não, eu vou falar de uma preocupação aqui que realmente vai interferir, porque a pessoa está ganhando pouco porque ela está num emprego que produz pouco, e produz pouco porque não tem desenvolvimento tecnológico para produzir mais, porque ela está fazendo um trabalho ali que é braçal, que uma máquina poderia estar fazendo para ela fazer outra coisa, mas ela ia precisar de formação, e aí temos um problema real, né? Eu acho que sim. O governo Lula... Bom, como a gente estava debaixo do signo da extrema-direita, né, eu tenho a impressão que a esquerda ela se posiciona conforme a pauta também que ela tem que enfrentar. Então, a extrema-direita quer dar o golpe de Estado, então a pauta é a defesa da democracia e a frente ampla. Mais adiante você tem uma pauta... de combate à miséria, você tem o combate de coisa desumana, e você vai lá, retoma todos os programas assistenciais, você investe numa pauta, digamos assim, mais social-democrata, mas esse outro lado, né, eu acho que a direita, quer dizer, a esquerda não está esperando enfrentar alguém com esse discurso do Tarcísio. Estava esperando enfrentar alguém com um discurso bolsonarista, entendeu? De bandido bom, bandido morto, que é um discurso em que, pelo visto, lá em El Salvador, os Bolsonaro estão querendo manter vivo para manter a importância da família no proscênio da política nacional, tá? E é uma coisa muito interessante, assim, para mim, eu confesso que estou achando muito interessante mesmo, você recuperar... Porque eu achava que isso ia acontecer mais hora, menos hora. Você sabe que eu sou maluco, né? Sabe que eu sou maluco, né? Que eu tenho as minhas teorias, cíclicas da humanidade, né? Da expansão mundial desde o século XVI, entre globalização e retração da globalização. Que o negócio vai assim, né? Desde a descoberta da América. Então você tem períodos de ampliação e de incentivo a globalização, expansão, livre comércio, aí você tem essas ideologias mais de tipo liberal, de mercado livre, mas também dos direitos fundamentais, essa ideia de que, na verdade, o gênero humano é um só, mas essa divisão entre estados, ou religiões, ou culturas, isso é uma coisa meio artificial, né? Então a gente viveu isso quando? A gente viveu isso na época da Renascença, a gente viveu isso na época do Iluminismo, a gente viveu isso na época da Belle Époque, e a gente viveu isso agora, também, na virada do século XX para o XXI. E agora o que está acontecendo, a gente está entrando em outro período, que é o período de, digamos assim, em que as pessoas que se sentiram incomodadas, ou que se sentiram feridas, que se sentiram de alguma maneira... prejudicadas por esse ciclo, elas se organizam para fazer uma reação. Então você tem esse ciclo de retração que corresponde, sei lá, à Guerra dos 30 anos, e a construção do absolutismo na Europa. Depois você tem a época do Congresso de Viena, sei lá, que é depois da Revolução Francesa, que é uma coisa conservadora, também a Santa Aliança. Depois você tem, o século XX, você tem a Primeira Guerra Mundial, você tem nazismo, tem fascismo, e sempre uma pegada que você começa a valorizar aquilo que era desvalorizado no período anterior. Você começa a valorizar a cultura, você começa a valorizar Estado, você começa a valorizar a ordem, você começa a valorizar a hierarquia, você começa a valorizar a autoridade, entendeu? E a gente está entrando num negócio desse. O que acontece? Eu percebo que certas ideologias prosperam mais no primeiro ciclo e outras prosperam mais no segundo ciclo, entende? Então, o que acontece? Essa coisa de desenvolvimento, essa coisa de Estado, essa coisa de nacionalismo, é uma coisa típica desse ciclo de retração. Essa valorização da cultura, aquilo que é só nosso, tá? Então, o que acontece? O conservadorismo estatista, ele é um clássico da história do Brasil. O conservadorismo estatista é um tipo de conservadorismo, um tipo de país periférico, de país que se percebe como atrasado. Ele é herdeiro do despotismo ilustrado. É um tipo de conservadorismo em que o seguinte, olha... A sociedade, eu adoraria ser conservador normal, mas a sociedade é tão atrasada que eu sou obrigado a usar o Estado como indutor do desenvolvimento, porque, do contrário, isso aqui vai acabar, isso aqui vai ser invadido, o exército vai tomar isso aqui, a gente tem que pegar as tecnologias e trazer para dentro, né? E não é para produzir igualdade, não, é para produzir poder e produzir autodefesa, sobretudo em país atrasado, entendeu? Porque senão isso aqui o imperialismo vai comer esse negócio aqui. E manter a segurança, manter a nacionalidade, e manter a segurança. Se você vai ver democracia na frente, se vai ver igualdade na frente, isso aí é o efeito colateral. O negócio é manter a sobrevivência do país.
tá? Para ele não ser engolido. Então, esse conservadorismo, gente, foi o conservadorismo de boa parte do Império, tá? Sei lá, Visconde do Uruguai, o Saquaremas. Foi o conservadorismo dos tenentes, tá? Foi aquele conservadorismo do tipo Estado Novo, em que você tinha que industrializar. Criou esse desenvolvimentismo conservador que caracterizou o século XX com o Juscelino, com o Getúlio I, tá? E que caracterizou o regime militar. Essa ideia de que você tem que desenvolver o país. E na frente essa ideia do país potência, do Brasil como grande império, o Brasil que vai ser o país mais poderoso do hemisfério sul. Entendeu? Você tem uma coisa geopolítica também que está por trás disso. É Benito Couto e Silva, isso é Geisel. Né? Por isso que eu estava falando, o Lula e a Dilma, às vezes, eles ressuscitavam, tinham uns lampejos desse negócio. Tá? Mas não era conservador. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Julia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.